Cenário imaginário. Você se encontra nos luxuosos corredores de mármore do Palácio Imperial, é 117 d.C., e você acaba de observar um evento que intrigaria historiadores por séculos. Uma pessoa, envolta em vestes de seda adornadas com joias de ouro, o rosto acentuado com carvão e ruge, o cabelo extravagantemente penteado para causar inveja a qualquer matrona romana, passou por você. No entanto, sua presença é acompanhada por fofocas abafadas, pois todos estão cientes do trágico segredo escondido sob aqueles trajes esvoaçantes. Essa figura aparentemente elegante, que se move com a graça de uma dançarina e fala com um ar de autoridade, incorpora um dos aspectos mais intrigantes e cativantes do poder imperial romano que os estudiosos têm ponderado por gerações. A revelação que você está prestes a descobrir não é meramente mais uma história de indulgência romana ou brutalidade imperial. Este livro narra a história da formação de uma classe única na história humana, sob o império mais dominante, que vivia de forma ambígua entre homens e mulheres, escravos e aristocracia, humanidade e mercadoria. Historiadores de fontes antigas se referiam a esses indivíduos por vários títulos, mas historiadores modernos acham difícil categorizá-los, pois sua existência contradiz nossa compreensão de gênero, poder e identidade no mundo antigo. Se você se interessa por contos obscuros que moldaram nossa realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais insights sobre os aspectos obscuros da história. Comente abaixo para compartilhar sua localização. É impressionante como estamos simultaneamente desenterrando verdades ocultas, originárias de diversas regiões do mundo, unidas por nosso fascínio mútuo pelos verdadeiros eventos ocultos por trás dos grandes mármores da Roma Imperial. Esta narrativa se desenrola em torno de uma prática tão rotineira na sociedade romana que dificilmente causava surpresa entre a elite, mas se mostra tão assustadora em suas repercussões que altera drasticamente nossa perspectiva sobre o que significava ser humano durante a antiguidade. Desde pelo menos o século I a.C., o Império Romano começou a consumir eunucos, escravos castrados vindos de seus domínios orientais, uma prática adotada nas cortes persa e assíria, onde tais indivíduos há muito exerciam imenso poder. No entanto, a trama se complica, pois não se trata apenas de um caso de apropriação cultural. Os romanos não se limitaram a adotar a castração. Eles a transformaram em uma prática distintamente romana, estabelecendo um sistema intrincado, profundamente entrelaçado com a sociedade imperial. Na época em que Constantino fundou Constantinopla, esses indivíduos alterados detinham um controle significativo sobre as operações diárias do império. O processo era tanto uma operação médica quanto uma transformação simbólica, estendendo-se muito além da mera modificação física. Conforme registrado por Paulo de Agena, um enciclopedista médico do século VII, que preservava relatos raros de tais cirurgias, diversas técnicas eram empregadas com base no resultado desejado e nos recursos disponíveis. Narrativas históricas detalham procedimentos invasivos, envolvendo a alteração dos corpos de cativos em condições primitivas e arriscadas, resultando em efeitos a longo prazo. O método de excisão era um procedimento direto, porém perigoso, que envolvia a extração cirúrgica completa dos órgãos reprodutivos, cujas taxas de sobrevivência eram imprevisíveis devido ao nível de habilidade do praticante e à idade do paciente. O que diferenciava a técnica romana não era apenas sua prevalência, mas o intrincado sistema de categorização e especialização que emergia em torno dela. Não se tratava apenas de escravos castrados realizando tarefas servis. Eles evoluíram para uma classe social distinta, com suas próprias posições, caminhos para o poder e identidades de gênero intrincadas, desafiando as noções romanas convencionais de masculinidade e feminilidade. O imperador Cláudio homenageou seu servo castrado Persídes por serviços excepcionais durante a conquista da Britânia em 43 d.C., demonstrando que esses indivíduos podiam alcançar o reconhecimento e o status almejados
até mesmo por romanos nascidos livres. Em vários casos, em vez de serem confinados por seus físicos únicos, indivíduos que haviam sofrido castração exerceram influência significativa que transcendia os domínios da vida privada ou da esfera doméstica. Por exemplo, Feborino, nascido durante o reinado de Trajano na Gália, era frequentemente retratado como um eunuco natural ou um hermafrodita, termos que provavelmente abrangem as condições intersexuais de acordo com a compreensão moderna. Ao contrário do ostracismo devido à sua condição física incomum, Feborino ganhou destaque como um dos intelectuais mais ilustres de sua época, renomado por suas habilidades filosóficas e oratórias. Ele transitava entre a elite da sociedade romana, desfrutava de um vínculo estreito com o próprio imperador Adriano e atravessou o Império de Atenas, a Roma e as províncias orientais. Suas palestras atraíam grandes audiências e seus debates filosóficos supostamente impactaram as políticas imperiais. Feborino, com sua vasta sabedoria e eloquência, ascendeu a um status proeminente dificilmente alcançável pela maioria dos romanos, independentemente de sua linhagem ou saúde. Manteve relações próximas com Plutarco, Herodes Ático e outros intelectuais ilustres, indicando que a sociedade romana possuía limites mais flexíveis em relação a gênero e sexualidade do que as suposições modernas sugerem. No entanto, a história de Feborino ressalta a natureza tênue do favor imperial. Apesar de sua fama de influência, ele acabou sendo banido por Adriano devido a alegações de adultério. O fato de alguém descrito como incapaz de atividade sexual normal ainda poder ser acusado de adultério sugere uma profunda compreensão entre os romanos, tanto da sexualidade humana quanto das identidades intrincadas daqueles que não se conformavam às categorias convencionais. O ano 65 d.C. testemunhou um dos mais infames e dolorosos casos de transformação de gênero da história romana. Uma história que ressoou ao longo dos séculos, como uma lição e um vislumbre das profundezas dos impulsos mais obscuros do poder desenfreado. Disse que o imperador Nero, movido pela fúria, tirou a vida de sua esposa Popéia Sabina durante uma discussão, acabando por matá-la a chutes. Os eventos subsequentes a esse incidente são considerados um dos atos mais frios de manipulação psicológica e transformação física já documentados em registros antigos. Historiadores da época afirmavam que a dor de Nero não era mera ruína emocional, mas um total distanciamento da realidade. Ele desafiou os costumes romanos ao se recusar a cremar Popéia, optando pelo embalsamamento e pela criação de um túmulo ornamentado, digno de deuses, em vez de imperadores mortais. Ele a declarou divina, estabeleceu um culto em sua homenagem e passou longos períodos conversando com seu cadáver, como se ela ainda pudesse ouvi-lo. A corte imperial estava imersa em um ambiente traiçoeiro, onde a simulação da vida de Popéia continuava, apesar de sua morte. Nessa época de insanidade imperial, um jovem escravo chamado Esporo entrou na esfera de ação de Nero. Textos antigos concordam que Esporo possuía uma semelhança extraordinária com a falecida imperatriz, particularmente no formato dos olhos e na estrutura facial. Dada a crença romana em laços espirituais mais profundos por meio da semelhança física, essa semelhança parecia quase sobrenatural ao imperador enlutado. Os eventos que se seguiram a essa semelhança foram narrados por vários historiadores antigos, embora sua verdadeira extensão seja geralmente minimizada nas narrativas contemporâneas. Em vez de simplesmente manter Esporo como companheiro ou concubina, Nero empreendeu algo muito mais perturbador, um casamento simulado, no qual se casou publicamente com Esporo, como se Popéia ainda estivesse viva. Decidindo realizar um gesto transformador, ele ordenou aos principais médicos de Roma que alterassem o jovem servo, com o objetivo de espelhar simbolicamente sua falecida esposa. Isso ia além da castração tradicional. Era um esforço para redefinir a identidade completa de outra pessoa, buscando em Esporo a ressurreição de seu afeto perdido, sua esposa. Os procedimentos arriscados eram repletos de incertezas, pois muitos não sobreviviam devido à compreensão médica primitiva da época.
No entanto, aqueles que perseveraram como Esporo passaram por uma transformação completa e duradoura. Essa cirurgia ocorreu em câmaras especialmente organizadas dentro do Palácio Imperial, empregando a mais avançada sabedoria médica do mundo antigo. Os métodos cirúrgicos empregados eram rudimentares, com anestésicos rudimentares e instrumentos básicos, prolongando o procedimento agonizante por horas, potencialmente resultando em morte. No entanto, Sporo continuou vivo e sua recuperação, que durou semanas ou meses, o viu imerso em uma metamorfose de toda a sua existência para se alinhar à sua nova persona. Uma vez curado, Nero declarou algo surpreendente, até mesmo para a aristocracia cansada de Roma. Pretendia casar o jovem em uma cerimônia matrimonial imperial. Os intrincados arranjos drenavam vastos recursos e duravam meses, simbolizando não apenas um fascínio pessoal, mas uma transformação de um indivíduo em outro, apoiada pelo Estado. Nossa narrativa toma um rumo mais sinistro aqui, visto que a experiência de Sporo não foi única, mas parte de um sistema em evolução profundamente enraizado na Casa Imperial Romana ao longo dos séculos. Sabinus foi renomeado Sabina, póstumamente em homenagem à falecida imperatriz e transferido para aposentos exclusivos, onde uma multidão de assistentes iniciou uma reconstrução psicológica, superando em intensidade as alterações físicas pelas quais ele havia passado anteriormente. Todas as costureiras costuraram um guarda-roupa inteiro para acentuar sua figura reestruturada, escondendo quaisquer traços masculinos remanescentes. Mestres joalheiros criaram ornamentos especialmente para ele, muitos adornados com pedras preciosas que pertenceram à própria Pópia, estabelecendo conexões tangíveis com a mulher que ele foi compelido a suplantar. No entanto, roupas e joias apenas marcaram o começo. Maquiadores investiram incontáveis horas, instruindo-o sobre métodos cosméticos para feminilizar suas feições, demonstrando como usar carvão para aumentar e suavizar seus olhos, como aplicar rouge para um brilho rosado natural e como utilizar pós para suavizar os ângulos ásperos de seu rosto. Não se tratava de rotinas básicas de beleza, mas de esforços sistemáticos para obliterar sua persona original, enquanto cabeleireiros o ensinavam a intrincados métodos de penteado populares entre as mulheres aristocráticas romanas. Isso envolvia cortar e ondular seus cabelos em designs elaborados que necessitavam de inúmeras assistentes e ferramentas de metal quente, um processo que consumia horas diárias. A transformação era tão extensa que os visitantes do palácio começaram a murmurar sobre a suposta capacidade do imperador de ressuscitar os mortos. As sessões de etiqueta feminina, que consumiam semanas de treinamento rigoroso, eram as mais desafiadoras para a mente. Sporo contava com tutores que o ensinavam a andar como uma nobre romana, a sentar-se modestamente, a gesticular graciosamente e a ajustar suas roupas quando sentado, projetando elegância em vez de poder masculino. Cada ação e gesto precisava ser reavaliado sob sua persona renovada. Treinadores de oratória trabalharam exaustivamente para alterar seu estilo de fala, ensinando-o a falar em tons mais agudos e a adotar características de fala associadas à comunicação feminina. O aspecto mais difícil dessa transformação foram, sem dúvida, suas modificações vocais, pois estas estão profundamente arraigadas e são difíceis de mudar conscientemente. No entanto, observadores do palácio logo notaram que Sporo havia adquirido um talento extraordinário para manter um tom feminino mesmo sob pressão. As núpcias ocorreram na primavera de 67 d.C., programadas para coincidir com eventos religiosos que dariam significado cerimonial ao evento. Nero esbanjou recursos na ocasião, considerando-a um genuíno casamento imperial, digno do maior imperador da história romana. Na mais grandiosa câmara do palácio, desenrolava-se um espetáculo adornado com flores estrangeiras e iluminado por inúmeras lamparinas a óleo. Músicos tocavam melodias tradicionais de casamento, enquanto servos serviam os melhores vinhos e iguarias exóticas de regiões remotas do império. Para os espectadores desconhecedores da intrincada narrativa, parecia um casamento imperial tradicional. No entanto,
Aqueles que conheciam a verdade estavam envolvidos em um evento diferente de qualquer outro, perturbador em sua profundidade. Esporo, um servo transformado por decreto imperial para se assemelhar à falecida imperatriz, submeteu-se aos tradicionais ritos matrimoniais romanos. A cerimônia consistia em trocas de votos, apertos de mãos, rituais de partilha do pão e a assinatura de documentos legais, legitimando sua união de acordo com a lei romana. Os participantes, numerosas figuras influentes do império, desempenharam impecavelmente seus papéis, oferecendo felicitações e presentes caros, enquanto demonstravam alegria e apoio calculados. Após o casamento, Nero tratou Esporo como uma imperatriz genuína. O jovem obteve seus próprios empregados domésticos, alojamentos opulentos nos arredores do palácio e uma renda significativa do tesouro imperial. Foi-lhe concedida uma liteira para transporte na cidade, excelentes corcéis para montaria e uma comitiva de apoiadores que eram obrigados a lhe demonstrar o respeito digno de uma consorte imperial. No entanto, essa aparente riqueza teve um alto custo psicológico. Esporo foi compelido a acompanhar Nero em eventos públicos, compartilhando um assento com ele em jantares formais e demonstrando devoção em todos os seus encontros. Isso não se limitava a aparições políticas, ia além disso. Relatos históricos indicam que Nero acreditava fervorosamente ter trazido de volta sua querida Popeia, simbolizando assim seu poder até mesmo sobre o conquistador da própria morte. O imperador se referia a Esporo pelo nome de sua falecida esposa, revisitava memórias fictícias e antecipava reações que sustentavam a ilusão de continuidade entre sua primeira e segunda esposas. Para Esporo, cada dia era uma árdua tarefa, com um único erro potencialmente levando à morte ou pior. Ele precisava se lembrar não apenas de como se apresentar e se comportar como mulher, mas também de como responder como se fosse a própria Popeia. Em resposta às referências de Nero sobre seu casamento passado, Esporo precisava agir como se guardasse memórias pessoais daqueles eventos. Quando o imperador falava de planos para o futuro, Esporo precisava expressar entusiasmo por uma vida que não se assemelhava a nada que ele já tivesse escolhido voluntariamente para si. Relatos históricos o retratam como alguém que se tornou excepcionalmente hábil em enganar, adquirindo uma capacidade quase sobrenatural de prever as emoções de Nero e reagir de acordo. No entanto, eles também observam seu retraimento gradual e sua melancolia cada vez mais profunda ao longo do tempo, mas ele manteve seu papel público impecavelmente. O estresse mental era quase insondável. Todos os dias, Esporo acordava em câmaras que reforçavam a identidade que lhe fora imposta. Cada reflexo no espelho mostrava um rosto sem semelhança com seu semblante original. Cada diálogo exigia fingir ser outra pessoa, possuindo memórias e experiências que não eram suas. As circunstâncias atingiram um ápice de disfunção surreal quando Nero decidiu viajar pela Grécia em 67 d.C. O imperador se considerava um artista e buscava ansiosamente participar de festivais gregos, acreditando que o público mais culto realmente apreciaria seus talentos em comparação aos romanos. Naturalmente, Esporo o acompanhou, apresentado a dignitários estrangeiros como a imperatriz de Roma. Imagine aristocratas e oficiais gregos lutando para compreender seu conquistador romano, viajando com um adolescente disfarçado de mulher, insistindo que todos reconhecessem essa farsa evidente como verdade. No entanto, tal era o poder da autoridade imperial que ninguém ousou desafiar a farsa abertamente. Registros diplomáticos dessa época, descobertos em vários arquivos séculos depois, expõem a perplexidade de observadores estrangeiros que tentavam aderir à intrincada etiqueta ditada pelas alucinações de Nero. A viagem pela Grécia transformou-se em uma peculiar demonstração de vaidade imperial, com Nero competindo em competições teatrais e musicais, enquanto Esporo sentava-se no camarote imperial, aparentemente expressando genuína admiração pelas performances de seu parceiro.
Relatos históricos descrevem banquetes extravagantes, nos quais Esporo conversava com eruditos e estadistas gregos, debatendo literatura e filosofia para a admiração até mesmo de estrangeiros céticos. No entanto, por volta de 68 d.C., a decadência de Nero atingiu um ponto crítico com a classe dominante romana. Revoltas eclodiram por todo o império, instigadas por governadores provinciais, cansados das ações imprevisíveis do imperador e de seu desrespeito aos deveres de governo. A guarda pretoriana, a guarda pessoal imperial, expressou sua oposição à continuação do reinado de Nero. O Senado o rotulou formalmente como adversário da população romana. Com Roma como seu último refúgio, Nero partiu acompanhado de alguns seguidores fiéis, e Esporo estava entre eles. Mesmo diante da morte, o imperador se recusou a renunciar ao seu emblema, Popeia. Em uma vila fora dos limites da cidade, eles buscaram refúgio, antecipando a salvação ou a apreensão, enquanto Nero oscilava entre planos de fuga extravagantes e encenações dramáticas de suicídio. O clímax, quando chegou, foi surpreendentemente decepcionante após anos de intrincados problemas. Notícias se espalharam de que o inimigo estava se aproximando, levando Nero a optar pela morte em vez de suportar a vergonha da captura. No entanto, sua morte deixou Esporo em uma situação extremamente exposta, como um dos ícones mais proeminentes simbolizando o governo do desprezado imperador. O que se seguiu pode ter sido ainda mais sombrio do que o precedeu. Esporo foi manipulado como um peão político, sendo transferido de uma figura poderosa para outra como um bem precioso, em vez de uma pessoa com autonomia e ambições. Primeiro por Nídio Sabino, depois por Otão e finalmente por Vitélio, cada um o tratou de forma muito semelhante à de Nero, perpetuando a farsa imperial de sua identidade como Popeia. A sequência de imperadores na Roma imperial revelou um aspecto preocupante de como o poder funcionava, já que cada sucessor não assumia apenas o controle político, mas herdava emblemas tangíveis e símbolos vivos de reinados anteriores. Otão, que já havia sido casado com Popeia antes de Nero levá-la, continuou esse padrão com uma precisão macabra ao reivindicar sua suposta reencarnação, Esporo, como uma forma macabra de justiça. A ironia era palpável. Este homem perdeu a esposa para a paixão de um imperador apenas para perpetuar a mesma obsessão com o substituto cirurgicamente alterado de Esporo. Registros antigos detalham refeições íntimas nas quais Otão recontava memórias da verdadeira Popeia, submetendo Esporo a tormento psicológico ao descrever a mulher que ele personificava, conforme contada por um homem que verdadeiramente a conheceu, amou e a perdeu. O ato tornou-se intrincado, obrigando-o a agir como se essas memórias lhe pertencessem, enquanto manobrava em meio à genuína tristeza e ressentimento de Otão em um cenário traiçoeiro. No entanto, o governo de Otão durou apenas alguns meses, antes que ele também fosse dominado pela política implacável do ano dos 4 imperadores. Seu suicídio em 69 d.C. deixou Esporo exposto mais uma vez, com suas propriedades à disposição de quem prevalecesse da guerra civil que devastava o império. Vitélio, o terceiro imperador a possuir Esporo, introduziu um distinto tipo de crueldade. Enquanto Nero era movido pela dor e Otão pela nostalgia, Vitélio parecia movido por uma intenção calculada de degradar símbolos de regimes anteriores. Testemunhas de Palas notaram que ele tratou Esporo com desprezo declarado, obrigando-o a preservar o ato feminino, enquanto expressava seu desdém por todo o espetáculo. O custo emocional desse tratamento foi catastrófico. Durante anos, Esporo dominou a arte da elegância feminina e da compostura régia, transitando pelas camadas mais elevadas da sociedade romana, com segurança e graça. No entanto, sob Vitélio, sua persona meticulosamente elaborada tornou-se alvo de ridículo e humilhação. Embora ainda fosse obrigado a se vestir como imperatriz e a reconhecer o nome de Popeia, esses deveres agora eram acompanhados de escárnio em vez de adoração fervorosa. Vitélio parecia hábil em exacerbar a miséria de Esporo. Ele o chamava para eventos públicos não como um companheiro reverenciado, mas como um emblema vivo
do excesso imperial. Enviados estrangeiros e governadores locais eram presenteados com essa relíquia da administração anterior, enquanto Vitélio fazia comentários maliciosos que ressaltavam o artifício da persona de Esporo. Na corte imperial, a sofisticação ocultava a crueldade, onde Esporo se viu exaltado e degradado, uma posição que justapunha o tratamento real a lembretes constantes de sua metamorfose forçada e manipulação psicológica. Os cortesãos aprenderam a manobrar os intrincados jogos de poder, respeitando a posição oficial de Esporo, mas envolvendo-se no ridículo velado incentivado por Vitélio. Historiadores retrataram Esporo, durante esse período, como cada vez mais isolado e frenético. Habilidades que outrora garantiram sua sobrevivência sob Nero e Otão, ler os caprichos imperiais e agir de acordo, provaram-se prejudiciais sob um imperador que parecia se deleitar com sua confusão e angústia. Antes, caminhando pelos corredores do palácio com a segurança de uma imperatriz, Esporo agora caminhava cautelosamente, incerto se honra ou humilhação o aguardavam a cada passo. O ato final desta tragédia se desenrolou quando Vitélio concebeu o que considerou uma retribuição apropriada pelos laços de Esporo com o desprezado Nero. O imperador providenciou para que a ex-consorte imperial participasse de um espetáculo teatral macabro, inspirado em mitos romanos sinistros, como forma de envergonhar Esporo publicamente. Não se tratava apenas de entretenimento público, era uma humilhação deliberada, com a intenção de despojar Esporo dos resquícios de dignidade que ainda restavam. A escolha do mito foi particularmente maliciosa. Prosérpina, a donzela inocente arrastada para o submundo por Hades, simbolizava tudo o que Esporo havia perdido: sua juventude, inocência e liberdade para determinar seu próprio destino. Ao atribuir-lhe esse papel, Vitélio o compeliu a reencenar publicamente sua própria morte, ao mesmo tempo em que divertia as massas cansadas da extravagância imperial. Preparativos meticulosos foram feitos para este grandioso espetáculo de degradação. Trajes foram confeccionados para retratar Esporo como uma nobre romana, mas sutilmente sinalizando ao público que estavam testemunhando um espetáculo orquestrado, apresentando alguém alterado por decreto imperial e não uma mulher genuína. A cena foi cuidadosamente projetada para aumentar tanto o fascínio quanto o medo subjacente da situação, resultando em um emblema adequado da corrupção imperial para consumo público. Apesar de sua resistência, relatos antigos indicam que, à medida que o dia da exibição pública se aproximava, Esporo começou a se preparar não para o espetáculo, mas para uma fuga. O indivíduo que havia sido despojado de tudo, incluindo identidade, dignidade, liberdade e até mesmo seu corpo, finalmente percebeu que ainda tinha uma última autoridade: o poder de decidir seu próprio destino. Os detalhes dos últimos momentos de Esporo são vagos, devido à ocultação da narrativa completa de seu suicídio por funcionários do palácio. As informações disponíveis provêm de fragmentos salvos, em diversos registros históricos, sussurros persistentes que sobreviveram ao silêncio oficial. Alguns relatos sugerem que ele empregou veneno, um método facilmente obtido devido à sua proximidade com médicos e boticários imperiais. Outros sugerem ações mais drásticas, possivelmente influenciadas pelo talento teatral que caracterizou grande parte de sua vida adulta. Parece certo que Esporo optou pela morte em vez da desgraça final que Vitélio pretendia para ele. Ao fazê-lo, ele recuperou o que lhe fora negado durante todo o seu tempo como consorte imperial: o controle sobre seu destino. A resposta ao suicídio de Esporo revela os sentimentos intrincados que os romanos nutriam em relação a todo o sistema de transformação de gênero e a dinâmica sexual imperial. Pouco reconhecido nos círculos oficiais, sua morte foi considerada uma questão burocrática trivial, a perda de um recurso valioso em vez do fim de uma existência humana. No entanto, correspondências privadas e narrativas não oficiais sugerem que numerosos romanos ficaram profundamente perturbados com toda a série de acontecimentos. Alguns viam Esporo como um mártir, um jovem sacrificado aos anseios monstruosos da autoridade imperial.
Outros o viam como um emblema da decadência que havia se infiltrado na sociedade romana, um lembrete constante de quão longe o império havia se afastado de seus valores republicanos. Outros ainda se concentraram nas ramificações políticas. Eles ponderaram o que sua morte significou para o governo de Vitélio e para a contínua guerra civil que envolvia o império, com pouca consideração dada a Esporo como um indivíduo com pensamentos, emoções e aspirações. Na morte, Esporo permaneceu preso à persona fabricada e construída ao seu redor, tamanha a profundidade do apagamento de sua identidade original. Fontes que remontam a séculos referem-se a ele como Sabina, mesmo ao narrar seu suicídio, perpetuando a falsa identidade feminina durante a narrativa de sua morte atormentada. A história de Esporo tem um significado que vai além do infortúnio pessoal, lançando luz sobre as intrincadas estruturas de poder e táticas de manipulação dentro da Casa Imperial Romana. Esses mecanismos não afetavam apenas as instituições políticas, mas também as próprias identidades humanas. A transformação de Esporo não foi única. Fez parte de uma tendência mais ampla de alteração de gênero e manipulação de identidade, que definiu a cultura imperial romana. Arquivos palacianos indicam que inúmeras pessoas passaram por tratamentos semelhantes ao longo dos séculos, formando um grupo distinto que ocupava uma zona limítrofe entre identidades masculinas e femininas, bem como estratos sociais como escravo e aristocrata, humano e proprietário. Esses indivíduos desempenhavam papéis diversos dentro da casa imperial. Alguns eram assistentes pessoais de imperadores e imperatrizes, e sua condição alterada lhes conferia papéis duplos, associados íntimos e confidentes confiáveis, livres de colocar em risco a linhagem dinástica. Outros cumpriam funções administrativas, alavancando sua posição única para navegar pelas intrincadas estruturas de poder do palácio, mantendo-se distantes das aspirações políticas convencionais e dos laços familiares. A complexidade da expertise médica para essas transformações era inesperadamente avançada, implicando que os médicos romanos possuíam amplo conhecimento de anatomia e métodos cirúrgicos, além do que é tipicamente reconhecido em relatos históricos. Apesar das taxas de sucesso imperfeitas, as porcentagens de sobrevivência eram suficientes para tornar a prática financeiramente viável e duradoura ao longo dos séculos. Registros arquivísticos de palácios revelam detalhes meticulosos sobre as ferramentas e técnicas especializadas desenvolvidas para essas operações. Dispositivos cirúrgicos personalizados, salas de recuperação bem preparadas e planos de cuidados pós-operatórios complexos sugerem um nível de organização médica que questiona nossas suposições sobre as antigas capacidades de assistência à saúde. As estratégias psicológicas empregadas para alterar a identidade eram igualmente avançadas. Programas educacionais eram elaborados por tutores palacianos para alterar a aparência de gênero dos indivíduos, abrangendo currículos aprofundados, desde modulação da voz até aulas de etiqueta. Não se tratava de simples esforços de feminização, mas sim de estruturas educacionais sofisticadas, destinadas a alcançar transições de identidade autênticas e duradouras. As facetas econômicas desse sistema eram impressionantes. Indivíduos modificados alcançavam altos preços no mercado de escravos, tornando-se bens de luxo acessíveis apenas aos setores mais ricos da sociedade romana. O investimento para uma transformação bem-sucedida, incluindo cirurgia, recuperação, treinamento e manutenção contínua, era significativo, tornando-se acessível apenas às famílias imperiais e às famílias patrícias mais ricas. O custo real desse sistema não era quantificado em ouro ou prata. Em vez disso, era calculado em vidas humanas, na obliteração de identidades individuais e na transformação de indivíduos em objetos feitos sob medida para satisfazer os desejos e aspirações de outros. A história de Esporo serve como um exemplo único e registrado do que parece ter sido uma extensa gama de calamidades semelhantes que se desenrolaram por todo o império. O sistema jurídico que sustenta essas práticas ilumina os métodos intrincados com que o direito romano abordava questões relacionadas à identidade,
propriedade e direitos humanos. Indivíduos alterados ocupavam uma classe jurídica distinta, nem inteiramente masculina nem feminina, nem inteiramente escrava, nem completamente livre. Sua posição não era definida por nascimento ou realização, mas sim pelas alterações cirúrgicas e psicológicas impostas a eles. Documentos judiciais revelam que argumentos relativos à propriedade e ao tratamento desses indivíduos frequentemente se tornavam complexos, abrangendo questões como herança, direitos matrimoniais e autoridade cívica, levando o pensamento jurídico romano aos seus limites. A presença de personagens como Esporo levou os juristas romanos a confrontar questões fundamentais relativas à identidade humana e ao tratamento social daqueles que eram sistematicamente alterados em benefício de outros. As repercussões culturais dessas práticas ultrapassaram os limites palacianos, influenciando a literatura, a arte e o entretenimento romanos. Esses indivíduos transformados apareciam em comédias como alvos de escárnio, em tragédias como emblemas da extravagância imperial e em narrativas históricas como contos de advertência sobre os perigos do poder irrestrito. No entanto, por trás do ridículo e da moralização, frequentemente havia um fluxo submerso de empatia e reconhecimento. E muitos romanos pareciam compreender intuitivamente que figuras como Esporo simbolizavam algo fundamental sobre sua sociedade, uma prontidão para abrir mão da identidade humana individual em prol da manutenção de estruturas de poder vantajosas apenas para uma aristocracia extremamente pequena. Os aspectos religiosos eram igualmente complexos. A religião romana convencional oferecia pouca orientação sobre metamorfose de gênero ou ajuste de identidade pessoal, gerando debates teológicos sobre a posição espiritual desses indivíduos alterados. Alguns argumentavam que a alteração cirúrgica contradizia a intenção divina e poluía o sujeito espiritualmente. Outros propunham que as transformações refletiam uma forma de mutação sagrada, reminiscente da mudança de forma mitológica, frequentemente associada a inúmeras divindades romanas. Essas deliberações teológicas não eram meras reflexões teóricas. Discussões em torno do tratamento e dos papéis de indivíduos alterados em contextos religiosos, sua participação em costumes tradicionais e práticas funerárias após a morte, tiveram peso significativo entre os romanos. Esses debates, apesar de os sistemas jurídicos e sociais os considerarem mercadorias, implicam que os romanos reconheciam seu valor além da mera propriedade. Além disso, os aspectos globais dessa prática justificam a exploração. A demanda por escravos castrados pelos romanos levou à expansão do mercado por todo o Mediterrâneo e além, fomentando o surgimento de fornecedores especializados em regiões com condições favoráveis ou culturalmente aceitáveis para tais procedimentos. Dignitários estrangeiros frequentemente expressavam espanto e intriga ao encontrar esses indivíduos alterados nas cortes romanas, ao escreverem para seus países. Avaliações externas oferecem insights inestimáveis sobre rotinas que os romanos podem ter considerado comuns, ressaltando o nível de integração da alteração de gênero na sociedade imperial.